Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Negromonte e hoje nós estamos voltando com o nosso quadro Café com a Checkpoint, onde hoje a gente tem o Tiago Mourão, que vai trazer aí alguns destaques sobre os principais malwares, né, do mês de setembro. E a gente sabe que essa lista do mês de setembro, ela quase nunca muda. Na verdade, nenhum dos meses durante o nosso Café com a Checkpoint, essa lista mudou. Alguns malwares eles atacam aqui no Brasil, outros pelo mundo, mas tecnicamente as estatísticas que nós vamos utilizar vai ser apenas o mundo, né, nessa essa visão macro que a gente precisa, e a nossa visão micro vai ser apenas o Brasil e quem sabe a América Latina. Mas antes da gente entrar nesse mérito, eu queria que o Tiago se apresentasse para vocês. Tiago, é a primeira vez que ele está gravando conosco. Então, Tiago, conta para a gente o que é que você faz no Checkpoint. Fala um pouquinho sobre você. Olá, obrigado, Manuel. Obrigado por me receber aqui, né? Então, meu nome é Thiago Mourão, né? Eu trabalho na Checkpoint, já vai fazer 8 anos, né? Trabalho na área de segurança em si, né? Há quase 20 anos, né? Desde que eu me entendo como um profissional, né? Que eu trabalho na área. Eu sempre gostei, até antes mesmo de trabalhar profissionalmente, sempre gostei da área de segurança. Então, todo o meu estudo foi sempre focado aqui na área de segurança, né? E hoje, trabalhando na Checkpoint, né, eu cuido dos territórios aqui do Rio, Minas e Espírito Santo, e além disso eu participo do grupo de Cyber Security Evangelist, né, da Checkpoint, né, onde a gente tenta, né, sempre apoiar a imprensa e divulgar informações de cibersegurança, né? Então, esse é um dos meus papéis aqui também na Checkpoint, né? Maravilha, então. E aí a gente vai fazer só aquela leitura aqui no top 10, né, dos malwares, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, essa lista ela já está enumerada em ordem, de acordo com a relevância, de acordo com o impacto que esses malwares tiveram, tanto no Brasil quanto no mundo. E como a lista é grande, eu estou com uma colinha aqui. Então, a gente vai começar pelo TrickBot, o X-Ring, que já apareceu em outra lista. E aí nós temos de novidade o Gloop Teba, que na verdade ele aparece de vez em quando, o Top C, o Paxi, o Agent Tesla, o Anacry, que é nosso conhecido, né, que já causou muitos estragos, inclusive em computadores que eu tinha, o Formbook, o JS Outprox e o Bondat. Então, essas são os destaques para o mês de setembro, né? Eu vi que essa lista ela quase nunca muda, mas aí vem aquela pergunta: é, será, Tiago, que essa lista, que esse top 10, esses malwares, eles são os mesmos de sempre, ou eles têm alguma modificação para eles estarem reaparecendo? Ou são as pessoas mesmo que ainda, as pessoas e as empresas, né, que não estão tão atentas assim? Assim, essa lista, ela como ela trata de estatísticas globais, né? Então, assim, para um outro malware, né, assumir e passar na posição, ele tem que ter um volume considerável, né? Então, assim, além de tudo, assim, né, esses malwares eles têm uma vida longa, uma vida muito longa, justamente exatamente pelo que você falou, né? Eles são malwares que são atualizados, que são adaptados, né? Então eles conseguem prolongar a sua vida e por isso eles acabam frequentemente, né, sendo utilizados, né? No caso específico, por exemplo, do TrickBot, né, ele ganhou uma notoriedade muito grande, principalmente quando em janeiro desse ano uma outra grande botnet que existia, ela foi derrubada, né? Então foram identificados e derrubadas e os agentes maliciosos que precisam dessas redes para fazer essas campanhas maliciosas, né, e atingir as empresas, né, eles migraram, né, as suas operações para outras botnets que comportassem, né, essas operações, né? Então o TrickBot foi um desses escolhidos e a gente viu ele ao longo desse ano, né, em campanhas extremamente sofisticadas, né? As atualizações que ele recebeu extremamente sofisticadas e assim acaba ditando um pouquinho, né, essa lista e dificultando ele sair desse top, justamente pelo resultado que ele tem, né, pelo lado negativo da coisa, digamos assim, mas pelo resultado que ele consegue, né? Entendi.
E aí a gente saindo aí, né, do top 10, a gente vê que o Discord dessa vez entrou na lista também como um dos destaques para o mês de setembro, né? Então, os cybercriminosos, que a gente, no Sempre Update, gostamos de chamar de crackers, porque a gente sabe que existe uma diferença entre hackers e crackers. Então, por opção, vamos chamar de crackers, que é o que a comunidade em si recomenda, né? Para que a gente não negative tanto o hacker ético que existe aí, né, para nos auxiliar. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que esses cybercriminosos, os crackers, eles estão usando o Discord para espalhar, né, malware. Tudo começa, assim, eu costumo falar, né, assim, a gente tem que entender que hoje em dia essas atividades criminosas, elas são negócios, literalmente, né? Então, onde eles direcionam a energia é onde tem dinheiro, onde tem usuário, né? Então, assim, o Discord, ele vem por causa disso, né? É uma plataforma extremamente utilizada e extremamente utilizada principalmente por pessoas jovens, né? Então, ele é famoso pela essa comunicação, né, de streamers, né, de jogos, enfim. Então, assim, ele veio desse mundo, né, mais jovem, né, e atinge milhões de pessoas, né? Então, assim, como uma plataforma extremamente grande, né, com bastante usuário, né, ela vai ser alvo, né? Assim, tudo que onde tem dinheiro ou potencial dinheiro, né, usuários, né, para atividade mais maliciosa, os crackers ali, os cybercriminosos, eles vão se utilizar de alguma forma, vão entender como o negócio funciona, né, e como é que eles podem se aproveitar das brechas, né? Então, no caso do Discord, foi algo parecido, né? Então, assim, tem uma série de funcionalidades que o Discord proporciona, né? E isso é engraçado, porque assim, sempre uma coisa que é inventada, né? Ela é inventada com uma boa intenção, né? Ela está inventada para facilitar, né? A tecnologia ela está para ajudar. Mas nem sempre quando você inventa uma coisa, você consegue cobrir, né, todas as possibilidades de mal utilização daquelas funcionalidades, né? Então, ele vem basicamente disso. Os malwares para Discord, eles se beneficiam das vastas funcionalidades que a plataforma tem, né? De comunicação, de vídeo, de arquivo, né? Para poder utilizar esses recursos, né, para atividades maliciosas, né? Então, a gente vê a proliferação utilizando esses recursos nativos, né, do próprio Discord e o abuso, né, dessas integrações, né? Então, assim, como é uma plataforma muito grande, ela tem, né, possibilidade de se integrar de diversas formas com outras plataformas, né? E sempre nessa integração, intercomunicação, ela normalmente ela pede, né, a autorização, né? Então você tem que conceder a autorização. Então, assim como em muitos casos, né, a maioria desses malwares, né, eles vão utilizar, né, da boa vontade do usuário para enganar eles a clicar e conceder as permissões necessárias para ele poder fazer atividade maliciosa, né? Então, o Discord ele veio, os malwares, né, para Discord que a gente destacou esse ano, eles vieram utilizando, né, essas funcionalidades, ou seja, enganando o usuário, né, para conceder as permissões para ele poder usufruir dessas funcionalidades para poder fazer atividade maliciosa. Aí as atividades maliciosas são inúmeras, né? Eles começam desde a tentativa de roubo de senhas salvas em browsers, né? Então, existe integração ali do Discord com o browser, então ele tenta abusar, né? Ou pegar passwords salvos, né? Ou sessões, cookies, né? Qualquer informação de sessão autenticada que ele consiga utilizar para aquilo, né? Captura de tela, captura da digitação do teclado, né? Então, assim, são as próprias funcionalidades do Discord, né, sendo abusadas de forma ilícita ali, mas muitas vezes, né, levando o usuário a conceder essas permissões, né? Óbvio que tem versões mais agressivas de malware que ele só utiliza o meio de comunicação do Discord para enganar o usuário a instalar um malware já pronto, que não necessariamente ele vai só estar usando o Discord como plataforma de distribuição, mas a atividade que ele vai exercer não necessariamente a ver com o Discord, né? Então, assim, ele é tanto meio, né, plataforma, assim como você recebe um phishing por e-mail, você pode receber um phishing pelo Discord, ou, né, como eu falei, né, utilizar dessas integrações e dessas autorizações que são solicitadas ao usuário e concedidas pelo usuário para poder utilizar os próprios recursos do Discord para fazer atividade maliciosa, né? Entendi.
Agora que a gente já lidou já com o Discord, agora a Checkpoint já nos ajudou a entender, né? E a identificar já. Agora a gente vai para o Mecótio, que esse dá o que falar, esse é complexo, mas assim, hoje a gente vai precisar entender um pouco sobre o Mecótio, resumidamente, não precisa você trazer muitos detalhes técnicos, mas a gente Uhum. sabe que o Mecótio, né, que é um cavalo de Troia bancário, ele é focado principalmente nos usuários de aplicativos bancários, principalmente aqueles que, como eu, recebem suas faturas por e-mail, recebem nota fiscal por e-mail, recebem muita coisa bancária por e-mail e acaba até se confundindo, às vezes, clicando no que não deve. Mas aí eu queria que você falasse um pouco, então, para a gente agora, saindo do Discord e entrando no Mecótio, como é que funciona esse bendito desse Mecótio? No caso do Mecote, né, como você bem falou, né, o foco dele, né, são roubo de informações financeiras em geral. Né? Então, ele tem um alvo muito bem definido, né, que é cliente bancário de uma forma geral. Né? É, apesar de até hoje, né malware para banco estarem liderando, né, como a gente pode ver também aí, né, na lista de malwares, justamente pelo aquilo que eu falei no início, né, exatamente onde está o dinheiro, né, então, se Uhum. onde tem dinheiro vai ter alguma atividade maliciosa, ele vai ter alguém, né, tentando explorar, né, enfim, aquele negócio ali para roubar dinheiro, né, então assim, então os usuários de banco, né, ou as próprias instituições bancárias, né, elas são alvos constantes. Só que o que acontece? As instituições financeiras, né, por serem instituições que tem bastante dinheiro, normalmente, né, elas também investem muito em segurança. Então, os malwares para atingir, né, tanto os usuários quanto as instituições, sim, eles têm que ser extremamente sofisticados. Né? Por isso, você falou do Nacote, é verdade. Ele é um malware extremamente complexo, né, com muitos estágios, né, até a sua ação maliciosa final. Só que, normalmente, ele começa da maneira mais simples, como todo malware, que é com phishing. Né? Então, assim, os primeiros estágios, né, da infecção, eles ainda confiam muito, né, na ingenuidade do usuário, né, como você falou, né, não só na ingenuidade, né, hoje em dia a gente também não pode colocar a culpa inteiramente no usuário por, enfim, clicar em coisas que não devia, porque mesmo com conscientização, como você falou, né, a vida digital hoje é tão grande que fica difícil você distinguir, às vezes, né, o que é malicioso, o que não é, se aquilo deveria existir ou não é. Né? Óbvio que o trabalho de conscientização ele é constante, né, e tem que começar de base. Né? Então, por isso que essa iniciativa no canal é interessante, né, de dar informação para quem está iniciando ali, está buscando a sua carreira, iniciando seus estudos, enfim, informática, em segurança, mas assim, ela é uma iniciativa constante, né, conscientização, mas não dá para culpar só o usuário por falta de consciência, né, assim, os ataques estão cada vez mais sofisticados, quando o ataque é direcionado, principalmente, né, então a gente tem o phishing, que normalmente são campanhas mais genéricas, né, o modo operandi dele na quantidade, né? Ou seja, então ele não se preocupa tanto em ser tão personalizado, mas ele confia ali que com a quantidade ele vai conseguir, né, ter um ganho relativo, né, das pessoas que vão clicar, que vão executar, que vão fazer o download do malware, né? Mas a gente também tem o spear phishing, né, que aquele phishing mais direcionado, que vai pegar informações suas, vai pegar informações da empresa, né? E vai dificultar muito a vida do usuário de compreender que aquilo é um ataque, né? Então, assim, por isso que eu falo que não dá para hoje mais só culpar o usuário dos ataques de phishing, né? Então, assim, como continua sendo extremamente eficiente, né? O Mecot ele utiliza, né, esse vetor inicial de infecção, né? Então, a maior parte dos incidentes que a gente viu, o vetor inicial da infecção era o phishing, né? Então era um e-mail, né, ou um link enviado ao usuário. Só que a partir daí que o negócio fica extremamente sofisticado, né? Porque esse phishing inicial ele é apenas o estágio inicial de todo um processo que vai ter por detrás daquilo, extremamente sofisticado, extremamente voltado para enganar as ferramentas de mercado
para que elas não detectem a ação maliciosa do Mecote, né? Então, você vai, se você olhar no detalhe técnico de como ele funciona, você vai ouvir falar, né, de técnicas de execução sem escrita em disco, né, execução diretamente em memória. Então, tem uma série de ferramentas, né, principalmente as ferramentas mais tradicionais, né, para computador, né, para usuário final, para endpoint, né, elas precisam que haja uma interação com o disco para ela poder começar a fazer análise e entender que se aquilo é malicioso ou não é. Então, só nesse ponto ela já consegue, né, enganar, né, e passar uma série de ferramentas, né? Então, por isso que a gente fala, né, que hoje em dia, né, você precisa de ferramentas mais sofisticadas, né? Existem ataques extremamente sofisticados que as ferramentas tradicionais não vão ser capazes de detectar e prevenir, né? É óbvio que, assim, sempre quando eu falo desses ataques mais sofisticados, né, não existe, né, um demérito das ferramentas mais tradicionais, porque elas têm o seu motivo, né, ela tem o seu propósito, né? Assim, você não precisa tratar como desconhecido aquilo que você já sabe que é malicioso, né? Se por exemplo, né, como no próprio caso do Mecote, que a gente está usando como exemplo aqui, né, se pelo hash do zip, né, ele foi catalogado por uma ferramenta, e eu já sei que ele é malicioso, não tem por que emular ou tratar ele como uma ameaça, enfim, mais sofisticada, se eu já sei que ele é malicioso. Se a URL de onde eu estou baixando se já está cadastrada numa base de inteligência como algo malicioso, não tem por que eu deixar o usuário ir naquela URL e fazer download para depois enfim, entendeu? Assim, ela tem a sua função, né, de agilizar esse processo, né, porque a segurança ela sempre teve um contraponto grande, que era afetar a experiência do usuário, né? Então, assim, você pode implementar, né, controles de trava extremamente sofisticados, mas que vai prejudicar tanto, né, a usabilidade, a experiência do usuário, que o usuário em si não vai utilizar aquela tecnologia, né? Então, assim, ela tem que ter esse balanço, né? Então, as ferramentas, né, para malwares tradicionais, né, que entendem malwares, que a gente chama de malware conhecido, né, dessas maliciosas conhecidas, elas servem para isso, né? Mas, bom, novamente, no caso do Mecote aqui, ele tem técnicas extremamente sofisticadas e o foco inicial dele é justamente que a gente chama de obfuscação, né, ou evasão, que é justamente evadir essas defesas mais tradicionais, ou até mesmo as defesas até mais sofisticadas, tá? Assim, ele está falando de um mal extremamente sofisticado nesse ponto, né? Então, assim, ele tem vários estágios. Ele é um mal que ele é modular, né? Então, o atacante que está utilizando ele, né, o cracker lá que está utilizando ele consegue fazer atualizações específicas em cada módulo ou utilizar só partes específicas de cada módulo dele para dificultar ainda mais, né, a detecção dele, né? Então, assim, quanto menos barulho desnecessário, né, o malware fizer, mais difícil é você detectar, né? Então, você vê, por exemplo, no meio desse estágio do ataque dele, você vê a utilização de scripts em PowerShell, que por um lado, né, são dois lados ali, quando você tem malwares que utilizam scripts, né? Um lado é que você facilita a pós-análise, né, a pós-infecção. Então, uma vez que uma máquina foi infectada, que o malware, a sua ação maliciosa é toda feita a partir de scripts, não está escondido ali o que ele fez. Está tudo ali, tudo que ele fez, você consegue mapear tudo que o malware fez, ou pelo menos assim, para onde foram os apontamentos, né, que ele foi fazendo, o que ele baixou, o que ele criou, né, quais foram as execuções feitas, porque está ali em texto claro, é um script. Por outro lado, se torna muito mais difícil para um software, né, você imaginar que as proteções, né, os antivírus, os anti-malware, então, as proteções mais sofisticadas, né, elas são softwares que dependem, né, às vezes, de uma inteligência artificial que vai, né, processar aquela informação do volume, né, mas, de qualquer forma, ele vai analisar o que está acontecendo. E como são coisas extremamente, muito básicas, né, você não está envolvendo, às vezes, execução, escalonamento de privilégio, nada disso, né, se torna mais difícil, né, a detecção por essas ferramentas, né? Então, assim, por isso que ele é um mal extremamente sofisticado e acho que faz sentido, né, ele tá ali como destaque, né, toda a pesquisa em volta dele do que ele faz, porque ele é um mal sofisticado nesse ponto, né? Entendido.
Agora a gente vai falar da bomba do mês, né? Que eu acredito que nem é de setembro, vamos dizer assim, mas a gente precisa conversar sobre isso, que é justamente o uso do Google Ads, né? Para roubar carteiras de criptomoedas. O que foi apurado até agora é que foi roubado mais de 500 mil dólares em criptomoedas, né? Pelo que pouco que eu vi, parece que os atacantes estavam utilizando os anúncios do Google, né, para direcionar para sites falsos que realmente confundiam. Eu vi que a Checkpoint compartilhou, inclusive, alguns prints mostrando o site verdadeiro e o site falso. As mensagens eram idênticas. Eu acho que, nesse caso específico, o ataque ele tinha tudo para continuar dando certo, né? Até que a Checkpoint descobriu, divulgou. Eu acredito que o Google também tenha tomado algumas atitudes, mas eu queria que você explicasse para a gente como que foi feito esse ataque, né? A partir de que momento isso foi identificado, como que funciona essa estratégia usando o Google Ads. Perfeito. Então, novamente, né, a gente vai sempre iniciar essa análise, né, pelo dinheiro, né, ou pela abrangência, né, do vetor utilizado, né. Tanto é que phishing, né, por e-mail, ele continua sendo campeão e dificilmente vai ser superado por outro meio de proliferação, porque é o tipo de comunicador mais utilizado, principalmente, né, em meio corporativo, né. Óbvio que o caso Discord é justamente isso, né? Você é um outro tipo de plataforma sendo utilizado, então enfim, os cracks lá, os agentes maliciosos focando nisso. E o caso do Google Ads assim, passa pelas essas mesmas premissas, né? É uma plataforma que atinge, enfim, muita gente, né? Imagina quantas pessoas, né, não são afetadas, assim, não recebem, né, propaganda e avisos de propaganda pelo Google Ads, né? Então, assim, como hoje é uma das maiores plataformas, né, de propaganda na internet, né, ele uma hora vai ser utilizado. Assim, acredito que não tenha sido a primeira vez que ele tenha sido utilizado para esse tipo de atividade maliciosa e nem vai ser a última. E é extremamente difícil para a empresa, né, para o Google, né, impedir esse tipo de exploração desse canal. Né? Óbvio que ela deve ter políticas extremamente robustas, né, para combater, né, esse tipo de ação, mas é o mesmo caso quando acontece com aplicativos maliciosos na Google Store ou até mesmo na Apple Store, em qualquer store de aplicativo, porque assim, por mais controles que você tenha, por mais rigoroso que você seja no processo de seleção, né, que você tenha a comunidade ajudando a identificar, tem um gap que é onde os agentes maliciosos eles vão atuar nesse gap ali, né? Então, assim, no caso do Google Ads é a mesma coisa, né? Então, como meio de distribuição, foi por isso, porque ele atinge muita gente, então escolheram ele como a plataforma para proliferação, né? E assim, novamente, né? Não tem como culpar o Google Ads, porque é a mesma coisa que você culpasse o e-mail por receber phishing, né? Tipo assim, a plataforma em si, né? Por mais que óbvio, né? Como é uma plataforma privada, uma empresa enfim, pessoas, né, botam dinheiro para consumir aquilo, né, a vantagem é que vai ter uma resposta mais eficiente quando algo assim é identificado, né, mas começa por aí, não tem por onde fugir. Agora, sobre o ataque em si, né, principalmente desse caso, carteiras de criptomoedas, né, é o típico e clássico, né, ataque de phishing, né, no caso, assim, não só phishing, né, mas de spoofing, né, de você se passar por algo que você não é, né? Então, os atores, né, desse ataque, né, eles identificaram uma carteira específica, né, de criptomoeda que eles queriam atacar, né, e o que eles fizeram foi bombardear o Google Ads com informações dessa carteira, porque as pessoas já conheciam a carteira, já conheciam, né, a criptomoeda, já conheciam ali a plataforma que ia ser explorada, então fazia sentido para eles, né, receber um aviso, um adware da propaganda sobre aquilo, e uma porcentagem das
pessoas que foram que foram alvos dessa propaganda, clicaram no link, né? Aí, como você falou, aí o link levava para uma página que era igual à página do original, oficial da carteira, e aí ele vai, óbvio, vai sofisticando o ataque, né? Então, assim, ele tenta fazer o usuário colocar as credenciais dele para ele poder se logar e ele roubar enfim, o dinheiro, ele a criptomoeda dele enquanto ele está nesse processo, enquanto o usuário ainda não entendeu, ainda não identificou, né, que ele foi vítima de um ataque, né? Se eu não me engano, em alguns casos ele forçava a troca de senha, né, justamente para o cara não ter a senha nova, enfim. Então, assim, no fundo, né, na análise crua, né, do ataque, era roubo de credencial usando, né, phishing e spoofing para levar, para enganar o usuário, né, a pensar que ele estava num site legítimo. Na verdade, ele estava num site modificado ali, num site do criminoso, que estava se aproveitando, né, das credenciais dele para roubar enfim, a sua carteira, enfim, ou criar, né, ações que prejudicassem ele financeiramente, né? Então, assim, apesar, né, de chamar atenção por causa do volume que isso causou, né, a quantidade de dinheiro, né, envolvida, né, ele é um ataque extremamente simples, né, nesse sentido, tecnicamente, né, falando das técnicas utilizadas, né? É porque na maioria das vezes a gente acha que esses ataques eles vão continuar atacando apenas aquelas pessoas que a gente chama de meio desavisadas, né? A gente nunca acha que vai ser um ataque de criptomoedas, porque geralmente o público de criptomoedas é um público diferenciado, é um público mais esclarecido, né? E as pessoas acabam não observando aonde estão clicando. Ah, é criptomoeda. Ah, é um site de um antivírus. Ah, é um site. Enfim, as possibilidades são muitas. E como você bem disse, bem colocou, aonde a grande massa está, aonde o grande público, principalmente de serviços financeiros, seja eles bancários, de criptomoedas ou de outros itens, como a de corretora de valores, é onde essas pessoas querem entrar, né? E a criptomoeda a gente sabe. Uma vez que a carteira ela é sequestrada, ela é roubada, eu acredito que seja impossível de recuperar. Porque não é órgão, né, que fiscalize, nem nada. E tem uma dificuldade além. Novamente, a gente esbarra nas coisas que são inventadas, né, para facilitar uma boa intenção, mas nem sempre, né, a pessoa que inventa consegue entender como é que isso vai ser explorado, né? Então, o caso das criptomoedas acho que é algo que inclusive fomenta discussões grandes, né, na própria comunidade de segurança, justamente por isso. Por quê? A ideia é uma ideia genuína e boa, né? A ideia por detrás disso é você não ter necessariamente um poder centralizador que vai controlar, né, essas transações e você poder garantir, né, enfim, seu anonimato ali sobre as transações, né? Justamente você não ter um órgão central para controlar, só que isso também facilita você utilizar ela para fins escusos, justamente por você depois não conseguir necessariamente rastrear ou ter uma dificuldade muito grande de rastrear a utilização desse dinheiro, enfim, seja lá onde ele for utilizado, né? E como você falou, né, uma vez roubado ali as chaves, né, que dão acesso a criptomoeda, quem está de posse daquelas chaves ali pode fazer a transferência que ele quiser, pode utilizá-la da forma como quiser, que ele não vai ser associado, né, àquela transferência, né? A identidade dele não vai ser associada, né? E, enfim, então tem um motivador a mais, né, esse ataque. E só acho que acrescentando um ponto, no caso específico de criptomoeda, né, que apesar de concordar com o que você falou, né, do tipo de público ser diferente, eu acho que ela tem popularizado tanto ultimamente, nos últimos anos, que muita gente tem procurado justamente sem ter ideia do que é, de como utilizar, assim, querendo ou não, você precisa ter uma educação digital um pouco melhor, porque você vai tratar com coisas extremamente digitais, né? Acho que não é qualquer pessoa que você vai falar, compra ali a criptomoeda tal, não vai saber como é que opera, como é que faz, mas já tem tantos
facilitadores do meio, justamente por essa procura, por esse boom que teve nos últimos tempos, que tem atraído bastante públicos, né, leigos, né, em tecnologia, né, mas que querem participar, né, enfim, desse boom, né, das criptomoedas em si, né? Então, assim, eu acho que também tem um pouquinho, acho que é por isso, talvez por isso, a gente tem visto ultimamente ataques específicos, né, focados, né, enfim, dessas carteiras digitais, né, no próprio sistema, né, das criptomoedas. Então, assim, está começando a aumentar, né, o holofote em cima disso, porque está atraindo mais público, cada vez mais público, né? Entendido. Bom, hoje a gente tentou, né, resumir tudo o que aconteceu no mês de setembro, mas aí fica esse recado para a gente ficar sempre atento aonde a gente clica. E não custa nada olhar a barra de endereço do navegador, né, para a gente ver para onde que a gente está indo. Então, Tiago, mais uma vez, muito obrigado por participar conosco. Eu também queria esclarecer às pessoas que estão nos assistindo que nós estamos sem máscara, porque nós estamos em ambientes separados e estamos sozinhos, tá bom? Mas a gente também pede para que as pessoas se protejam, né, do Covid, que ainda não acabou. Então é isso, Tiago. Muitíssimo obrigado e até o próximo Café com Checkpoint. Eu que agradeço e espero que veja os próximos logo. Tchau, tchau.